Hoje eu estou muito feliz de receber aqui um amigo da família. O pastor Elias, ele tem caminhado com a gente já há muitos anos, conhece meu pai. Acho que eu nem tinha nascido, e eles já tinham uma amizade. Mas o pastor Elias, ele me abençoou demais. Eu lembro que eu estava no começo do ministério com jovens, e ele me convidou para participar de alguns congressos, algumas reuniões que marcaram a minha vida, foram divisores de água. O testemunho dele, um homem que já visitou quase todos os países do mundo. Ele conhece um coração missionário que nos empurra para construir casa na Síria quando tem guerra, para cuidar das crianças na Ucrânia, que tem projetos mirabolantes, mas que dão certo. Um visionário, um homem de Deus, alguém que eu amo demais. Então eu queria que a igreja recebesse uma salva de palmas. Pastor Elias Dantas, vem para cá. Nós estamos ansiosos para te ouvir. Que Deus te use poderosamente essa noite para falar conosco. Quero orar pelo pastor Elias. Estende a mão para cá. Senhor, usa o teu servo para nos desafiar enquanto igreja. Derrama a tua unção, o teu favor sobre ele, e que ele possa ministrar aos nossos corações, Pai, e que sejamos levantados para fazer aquilo que o Senhor quer. Queremos te obedecer, Pai. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Pastor querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Michel. Michel é como um sobrinho. Quando eu conheci o Michel, acho que eu tinha 1 ano de idade, né, Michel? Ele não lembra, mas faz tempo. Mas que alegria. Então, é sempre muito bom estar de volta aqui na igreja. A igreja, a PIB, é minha igreja aqui quando eu estou no Brasil. Bem, aqui eu me sinto em casa, amado e amando. É uma maravilha, viu? Obrigado, Michel. Mas quero chamar sua atenção para o texto desta noite, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, como foi dito no decorrer deste culto, hoje nós celebramos o dia de oração pela igreja perseguida. A gente viaja pelo mundo afora, são tantos países, eu tenho uma vocação de ir onde a guerra acontece. Está lá com os cristãos. Então eu convido pessoas para irem comigo só com bilhete só de ida. Não sabe se volta. Mas e vamos lá, e quando a guerra começou na Ucrânia, nós fomos lá. Você vê assim, o choro do povo, a gratidão do povo, etc. Todo mundo fica falando, mas poucas pessoas vêm até aqui. Vem estar conosco, correr o risco que a gente corre. A guerra é uma coisa terrível. E na Idade Medieval havia houve, não é? Um homem, um monge carmelita dos pés descalços, chamado São João. Ele nasceu em 1541, na Espanha, e morreu em 1591. 1546, morreu em 1591. Muito amigo de uma santa muito famosa chamada Santa Teresa d'Ávila, região norte da Castilha, norte da Espanha.
E ele desejava uma vida assim, espiritual, séria, e uma reforma no movimento monástico carmelita, e foi muito perseguido pelos próprios monges, colegas de ordem religiosa dele, ao ponto que em 1577 ele foi posto na cadeia. E ali ele ficou 2 anos na cadeia, quase sem se alimentar, até conseguir fugir. Ele fugiu, emagreceu demais, fugiu por um buraco da cadeia. E no meio da dor que ele estava a sentir ali, da fome, da miséria, ele desenvolveu uma espiritualidade tremenda. Ele escreveu 4 volumes que se tornaram muito famosos na história da igreja. Um deles é o que trata a respeito do sofrimento humano. E ele escreveu, o tratado dele chama-se A Noite Escura da Alma. E eu recomendo a todos que desejem, leiam, porque se tornou um clássico da literatura espanhola. Ele finalmente é libertado do jugo, da ordem de prisão, mas já estava livre, tinha fugido e se escondido num mosteiro carmelita que a Santa Teresa o colocou lá. E, passado algum tempo, houve um papa chamado Bento XIII, que o canonizou em 1726. E, finalmente, Paulo VI, em 1973, o declarou pai da teologia da igreja, porque ele tratou sobre o tema da dor humana, do sofrimento humano, de uma forma muito bela e muito profunda. E hoje é o dia da igreja que passa pela noite escura da alma. Na verdade, todos nós passamos por muitas lutas na vida. E essa noite escura da alma, ela tem várias manifestações. Ela pode ser pessoal, alguns de nós podemos estar passando por ela hoje aqui, pode ser local, pode ser regional. Rio Grande do Sul está passando por uma noite terrível da alma, com centenas de milhares de pessoas sofrendo, e na guerra. E hoje nós comemoramos e oramos pela igreja perseguida. São cerca de 100 mil cristãos que todos os anos ou eles são mortos ou são forçados das suas casas e têm que fugir para outras terras. Há muita agonia, há muita noite escura da alma acontecendo entre a cristandade ao redor do mundo. E quando eu vou para esses lugares, irmãos e irmãs, mais cruel, a coisa mais cruel que eu observo é que não é só o problema em si, não é só a dor, não é só a noite escura da alma, é que a maioria das vezes essa noite escura da alma é provocada por pessoas que a fazem em nome de Deus, da religião. Isso é horrível. Ver e encontrar com pais, com mães, com irmãos, com parentes, com amigos que têm dores insuportáveis na alma por terem visto seus entes queridos perseguidos, dilapidados, mortos, apenas por confessarem o nome. Um nome. Por causa de um nome, o nome de Jesus, dói a alma no mais profundo do meu ser, para falar a verdade com vocês. Muitas vezes, quando eu volto ao hotel, eu me ajoelho, tenho que confessar essa minha intimidade. Depois de ter visto cristãos martirizados, famílias sofrendo, volto lá, famílias, pessoas que carregam no corpo o sofrer de Jesus, eu me ajoelho, depois chego no meu quarto e começo a chorar e digo, meu Deus, como é possível tanto ódio, tanta maldade, apenas por causa de um nome, o nome que está acima de todo nome. Mas ao mesmo tempo que a minha alma assim sofre vendo a situação, por outro lado, eu me sinto muito pequeno, porque diante da fé e da coragem dos sobreviventes, você fica estupefato, você fica maravilhado. A Bíblia diz, tendo por motivo de grande alegria o passar por provações. Então, há algo de Deus que no meio das durezas da vida da gente, Ele fortalece a gente para a gente passar como motivo de grande alegria. Quando os problemas vêm na vida da gente, que nós somos os criadores do problema, não tem alegria nenhuma.
A gente é que é um poço de problema. Então, agora, quando eles veem que são provocados gratuitamente como nós, há uma graça de Deus que permite que nós passemos pelas durezas com alegria e mantenha acesa em nós a chama da ousadia e da fé. Olha, um amigo meu foi fazer uma pesquisa na virada do milênio. Ele é o diretor da Faculdade de Sociologia da Universidade de Chicago. Crente, por incrível que pareça, na Universidade de Chicago. E ele foi fazer uma pesquisa e lançou um livro que já existe em português, chamado A Loucura de Deus. Em inglês seria The Insanity of God, sobre cristãos em momento de perseguição. E ele então foi em vários lugares do mundo, e um dos lugares do mundo que ele foi China. Naquela época, a vigilância não era tão aguda como é agora. E ele conseguiu ir numa fazenda a 400 quilômetros de Beijing para encontrar com 120 líderes de células. E ele foi até lá, estava tudo programado, e apareceram 117. E naquela fazenda, ele conversou com aqueles líderes de células, com a ajuda de um tradutor e mandarim, até perto da meia-noite, do começo da noite até perto da meia-noite. E aí foram dormir. Mal ele havia deitado na cama dele, primeiro andar daquela casa de fazenda, mal ele havia deitado, estourou um choro terrível no andar lá na frente da casa. E ele, surpreso com aquele volume, aquele choro, aquela agonia, aquele desespero, ele sai de dentro da casa e vai na varanda do primeiro andar onde ele estava e vê os 117 chorando, rolando no chão, gritando, chorando copiosamente. Mas que depressa ele desce, ele encontra com o seu tradutor e diz: o que é que está acontecendo? Vai lá perguntar. E o tradutor foi e voltou para ele dizendo: olha, a razão, Nick, que eles estão chorando é porque acabou de chegar a notícia que os 3 que não vieram foram presos. Aí o Nick, no seu entendimento momentâneo lá, falou: eles estão chorando porque os 3 estão presos? Ele falou: não. Mas por que eles estão chorando? Estão chorando desesperados, perguntando o que há de errado que eles estão livres. É diferente. É diferente. Deus provê a graça, Deus provê a bondade nos momentos da dificuldade. Paulo diz assim: por causa deste nome, o nome que nós estamos adorando hoje aqui, nós sofremos, mas nós não desfalecemos. Nós somos atribulados, mas não desanimamos. Nós somos moídos, mas não destruídos. E a vitória que vence o mundo, as dores, as angústias e as misérias, sempre se manifesta plena e gloriosa. A vitória que vence o mundo das nossas aflições, meus irmãos, é a fé naquele nome. É nele, no nome que professamos. Ele tem sido, apesar de que este nome tem sido a razão para a ódio e incompreensão de muitos. É nos cenários de dor da sua vida, da minha vida, da vida dos nossos conhecidos, do nosso país recentemente, da situação do mundo. É no cenário da dor societal e pessoal, em nossas experiências do dia a dia, que a Bíblia diz que as montanhas se movem. Porque a montanha se move no meio da dificuldade. Marcos diz, 11:23, se temos fé, as montanhas se moverão. É na nossa luta cotidiana que a graça, que a esperança, que a fé e que o poder que há nele, em Jesus, se manifesta através de cada um de nós, os seus filhos. E se torna a vitória que vence o mundo. A nossa fé, veja bem, é a minha, é a sua, é a nossa conjugada. Nós juntos, igreja, a nossa fé, a fé que há em você, a fé que há em mim, coletivamente nos move adiante. É a nossa fé. Deus é bom demais. Deus é bom demais. A igreja sempre caminhando. Sempre caminhando. É sobre esta fé, nele, em Jesus, que estamos nos focalizando neste culto. E o texto que a gente leu hoje nos apresenta uma viúva e que tinha só um filho. O texto fala que ela era o morto era o único filho de uma viúva, numa cidade chamada Naim, cujas ruínas existem até hoje na Galiléia. Fica um dia de caminhada de Cafarnaum.
a 8 quilômetros de Caná e de Nazaré. Vai lá hoje você vê. E que tinha naquela época, mostram as descobertas arqueológicas, um cemitério a 1 quilômetro da entrada da cidade. Então havia um processional acontecendo ali, era uma cidade para aquela época de tamanho médio. E naquela situação toda, a semelhança do que aconteceu naquela ocasião, Jesus quer ensinar algumas coisas a gente hoje à noite, para a gente, nesse dia da igreja perseguida, nesse dia da noite escura da alma para tantos, nesse dia que alguns de nós passamos por lutas e dificuldades, a gente consiga vencer tudo e caminhar em triunfo. A primeira coisa que esse texto nos deixa assim observar é a dureza da dor daquela viúva, que nos fala a respeito da profundidade, da tristeza que o pecado trouxe ao mundo. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vê uma procissão acontecendo ali. Vem a viúva, mas antes da viúva e do corpo, vem as choronas profissionais, porque até hoje em Israel tem isso, não sei se você sabe. Elas contratam, quando não tem ninguém para chorar, eles contratam as mulheres para chorar, cada uma em turno de 5 minutos. Vai a chorona lá na frente, porque ele não pode aceitar que alguém saia dessa vida sem ter alguém que sinta a dor. E então eles contratam as choronas e as choronas vão chorando. Opa, 5 minutinhos, antes que o sindicato brigue, agora é o seu turno. E vai, a cada 5 minutos elas vão chorando e as flautas tocando, os símbolos tocando, os sons agudos de pesar. Elas eram pagas para isso. Agora imagina, havia uma viúva, sozinha, e que tinha perdido o seu filho único. Que noite escura da alma. Ninguém para cuidar dela. Além do mais, aconteceu com aquela mulher o que aconteceu com minha mãe, com talvez alguns aqui. A ordem natural da vida foi quebrada. Nós não fomos criados no normal para morrer antes dos nossos filhos. É horrível, a gente vai envelhecendo. Eu tenho 3. Quando eu peguei câncer, eu tive câncer, eu reuni a família, mas disse, olha, se eu morrer, não quero choro nem vela, né? Se eu morrer, não se preocupe, a vida já vivi em abundância, em plenitude, Deus é bom, mas no fundo tem alguma coisa errada. Como eu gostaria de ver meus netos, como eu gostaria de caminhar com eles, como seria bom se eu fosse antes deles. Porque é assim que a vida funciona. E no caso aqui em destaque, a mulher estava só, e perdeu a única fonte que ela tinha de que haveria provisão e cuidado na velhice dela. Que noite escura da alma, quanto desamparo o pecado tem trazido à terra. Nossa rede, esta igreja e outros, nós ajudamos a coletar as crianças dentro da Rússia, que foram sequestrados pelos russos. A gente vai lá, porque a Rússia sequestrou 17 mil crianças. E ela sequestra Mariupol, sequestrou as cidades que elas conquistaram e leva para Belgorod, para aquelas cidades até 100 quilômetros da fronteira. Há uma lei internacional que diz que se em situação de guerra você encontrar uma criança, você pode tirá-la e protegê-la, e se em 3 meses ninguém reclamar, você pode dar uma nova família, um novo nome, uma nova nacionalidade à criança. E eles pegam intencionalmente as crianças e nós ajudamos, pagamos parte dos ônibus, são $50 mil cada ônibus, que saem, porque tem todo um sistema de localização onde essas crianças estão, eu não posso entrar em detalhes, e o ônibus vai, e a CNN está conosco nisso aí, joga na televisão, na região tal, e as mães não podem ir, mas as advogadas vão e recolhem aquelas crianças. E quando elas voltam, meu Deus do céu, a última vez que teve o ônibus número 8, uma criancinha desce lá e abriu a porta, ela correu abraçando a mãe. Mãe, pensei que nunca mais ia lhe ver. É uma situação tremenda. Então ajudamos, mas em um dos ônibus que voltava, um míssil afetou, explodiu.
o ônibus, que apesar de ser blindado, explodiu o ônibus, matou vários da nossa equipe lá. E as crianças jogavam, mandaram-me os vídeos, você via aquelas criancinhas, o corpo delas com um bichinho de pelúcia jogada pelo chão. Que agonia, que sofrimento, que coisa horrível o pecado trouxe à realidade humana. Quanto desamparo, famílias em desastre. E aqui nós estamos com a nossa situação do Rio Grande do Sul, desastres humanitários, ecológicos, muitos causados pela pecaminosidade gananciosa dos seres humanos, onde o melhor e o pior se manifestam ao mesmo tempo da crise. O melhor vocês viram aqui, essa igreja, o que ela fez, está fazendo, levantando. Os colegas da rede já mandaram agora 300 caminhões de mantimento e milhões de reais para ajudar lá, as igrejas se unindo, aquela coisa, os legendários, todo mundo, o melhor e o pior ao mesmo tempo, por causa dessa chaga de pecado. Estava vendo a televisão e disse que lá, além do roubo, descobriram que nos centros onde estavam os indivíduos que não tinham onde ficar, haviam pessoas abusando das crianças. O mundo é terrível. A noite escura da alma não é fácil, não é fácil. Então, o texto nos apresenta a dureza da realidade da vida humana. Mas, agregado à tristeza dessas experiências duras da vida de cada um de nós, o texto adiciona uma coisa fenomenal, a compaixão de Jesus. Porque isso começa a fazer toda a diferença. Jesus compadeceu-se daquela viúva. Compadeceu-se daquela viúva. A palavra esplacna no grego significa mexeu com as entranhas de Jesus. Compaixão é essa coisa, essa compulsão que quando você vê o drama do outro, mexe tanto dentro de você que você nem pensa, você parte para a ação. O texto diz que quando Jesus viu aquela mulher, ele não pôde se conter, ele tinha que agir. Ele viu, ele, filho de Deus, comoveu-se com o sofrimento daquela mãe, cuja ordem natural da vida havia sido quebrada. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia nessa perspectiva, é maravilhoso. Porque uma certa ocasião eu estava no norte da Jordânia, em Gadara. Lembra de Gadara, do Lucas capítulo 8? É lá no norte da Jordânia, as ruínas, perfeitinhas. E tem lá o cemitério, 6 quilômetros de mármore, estrada de mármore até o mar da Galiléia, e o cemitério de Gadara, Lucas capítulo 8. E a Bíblia diz que Jesus vinha caminhando, depois de ter cruzado o lago, vinha caminhando em direção a Gadara, que era uma das 10 cidades de Decápolis. E quando ele vinha se aproximando de Gadara, sai de dentro do cemitério um jovem, nu, sujo, com os tornozelos todos cortados, os pulsos cortados, porque os ferros que colocavam nele não o conseguiam segurar, endemoniado. Todo mundo se afastou dele, menos aquele que é compassivo. Jesus não podia ver a dureza de ninguém e não partir para a ação. Que Jesus maravilhoso! E a Bíblia diz que ele vem e ele toca aquele homem. Agora veja bem, no tocar aquela pessoa, ele estava se tornando maldito no lugar daquele homem. Ele não media esforços, ele não tinha segunda conversa. A compaixão é essa coisa de você partir para a ação e tocar. Aí o pessoal da vila, porque teve um problema com os porcos que desceram e afogaram numa ladeira abaixo, até no mar da Galiléia, pediram a Jesus para ir embora. Porque para eles, as coisas materiais valiam muito mais do que o espiritual. O físico valia mais do que a alma daquele jovem. Mas a Bíblia diz assim, na saída de Jesus, que ele foi, na saída de Jesus, diz que Jesus passou pelo jovem e ele estava limpo, vestido e são. Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. A noite escura da alma que todos nós passamos vira um dia maravilhoso quando Jesus exerce sua compaixão. Alguém estava passando por uma luta muito grande e falou para mim, eu não estou aguentando, é muita treva. Eu falei, meu amigo,
quanto mais trevas, mais a luz brilha no meio dela. Você tem que sair daqui hoje encantado com Cristo e confiante nele nas noites escuras da sua alma. A Bíblia diz em Hebreus 4, 15 e 16, porque não temos nenhum sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na noite escura da nossa alma. Jesus. Agora, em terceiro lugar, não só contemplamos a dureza das consequências do pecado na vida humana, não só contemplamos a compaixão de Cristo, mas à compaixão de Cristo, Lucas agrega o poder de Cristo. Porque isso é que faz toda a diferença. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. Havia ali um ataúde, um esquife, é uma maca, 2 madeiras e uma lona, e lá estava o jovem. E Jesus ali impôs o seu direito, o seu poder, aquele a quem a morte tinha tomado como presa. Ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da morte. E além do mais, o jovem fala para evidenciar que estava vivo. Lembra do caso do cego de Jericó, em Lucas capítulo 18? O cara tinha visto o belo da vida. Tanto é que ele diz assim, que quando Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Porque ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas diziam, tira esse homem daqui. Ele gritava mais alto, filho de Jesus, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou e pergunta para ele a coisa mais óbvia, ou pergunta tola, óbvia. Jesus diz, o que queres que eu te faça para um cego? O cego diz assim, Senhor, que eu torne a ver. Esse torne significa que ali estava alguém que alguma doença provocou cegueira nele, mas que havia visto o belo da vida. Teve um dia ele conheceu seus pais, seus irmãos, sua família, seus vizinhos, e a noite escura da alma veio sobre ele, desprezado. O julgamento do povo era quem o pecou, ele ou seus pais, família inteira enojada na mente, no entendimento de todas as pessoas, e ele no desespero, ele chega, que queres que eu te faça? Aí ele diz que eu torne a ver, e Jesus vai lá e toca nele e se torna ele mesmo o pecado no lugar do outro. Nós servimos a um Jesus maravilhoso, que não somente se compadece de nós, mas tem poder de transformar as nossas vidas. Essa é a grande marca de Jesus. Eu estava no Egito e uma mulher veio dar o testemunho no nosso retiro. Convidamos a quem deseja ir, setembro 22 a 27. O Plínio estava lá e ela veio dar o testemunho. A mulher se converteu a Cristo numa tarde, era uma viúva. No final da tarde, um carro veio e matou o filho dela, de 4 anos. Ainda levaram o menino para o hospital, foi um chororô. Foi dado como morto, mandaram colocar na geladeira para preparar o corpo no dia seguinte para enterrar. Aquela mulher chorou a noite inteira, e eu estava lá traduzindo a mulher, porque ele estava no retiro, ela estava dando testemunho, ela chorava, ela disse que chorava a noite toda, dizendo, Jesus, ou Issa, em árabe, ela falou, no dia que eu entrego a minha vida a ti, o meu filho é morto, perde a vida, Jesus, e começa a chorar a noite inteira, e o corpo do menino na geladeira. No dia seguinte, quando trocaram os empregados, o turno dos empregados, quem entrou às 8 horas da manhã, passou na frente da geladeira e escutou um choro, e quando abriu, o menino estava vivo. Jesus é maravilhoso, Jesus é demais, e melhor ainda, veio lá para a gente conhecer, não é conversa furada, estava lá, a mãe estava lá. Igreja perseguida tem esses negócios, onde a coisa é muito poderosa contra, os milagres são maiores, é uma coisa tremenda. Jesus não deixa a gente na mão, não. Eu estava lá em Alepo, na Síria, o Globo Quinto reconstruiu 180 casas na Síria.
E eu estava lá em Alepo. Alepo é uma cidade que existe há 5.000 anos. 5.000 anos. E do lado fora da cidade tem as pequenas vilas, na área metropolitana. A cidade, com o êxodo da guerra, tinha 3 milhões de habitantes. E eu estava lá reconstruindo porque foi reconstruída a casa de um cristão. Casa grande. O ISIS dominou a vila e transformou aquela casa numa padaria para os soldados do ISIS. Mas a filha não sabia. Eles chegaram de manhã, tomaram conta da casa. A filha, vindo de Alepo, chegou na casa e foi morta pelo ISIS. Eu não sabia dessa história. Reconstruímos a casa, que eles saíram e puseram uma bomba lá, explodiram a casa. Tivemos que reconstruir a casa. E agora eu estava lá para celebrar a casa renovada, restaurada. E o pai estava lá. E o exército da Síria mandou alguns soldados, me acompanhavam o tempo todo. E nós fomos lá, soldados muçulmanos. E na sala de visita da casa estava lá uma foto com 2 filhos, uma moça e um rapaz. Eu não sabia que era filhos. Eu perguntei, o senhor tem filhos? E o pai estava lá, eu falei, eu tenho 2. Olha a foto deles aí. Eu falei, onde estão? Na frente dos soldados. Olha, imagina, viu uma filha ser morta por um guerrilheiro. Agora, eu tenho 2, mas onde é que estão? Ele falou, o meu filho, o homem, está servindo no exército. E os soldados todos balançaram a cabeça e tal. E a minha filha está servindo a Deus no céu. Só o Evangelho pode dar essa segurança e essa paz de espírito. Os soldados muçulmanos ouviram aquilo ali. Aí eu preguei como, olha, vai me matar hoje aqui, é hoje. Mas eu descasquei em cima disso aí, sobre a esperança cristã. No final, o sargento, com aqueles 4 soldados, fala, por favor, volte. Queremos conhecer mais sobre essa esperança. Jesus não somente se compadece, mas Jesus tem o poder de agir na situação de dor e sofrimento. Lá em Istambul, posso contar mais uns 2 casos? Lá em Istambul, eu fui visitar a igreja presbiteriana, que antigamente chamava-se Igreja Armênia, foi destruída no genocídio dos turcos em cima dos cristãos armênios. Fica perto do Grande Bazar. Um milagre aconteceu. Ela foi restaurada por batistas turcos da Moldávia. É um fenômeno que, se tivesse tempo, vocês ficam encantados com como Deus age no meio da dureza e dificuldade. E estava lá muito bonita, ela é muito bonita, ela tem 3 andares. Um andar hoje reúne mais ou menos 300 turcos, o andar do meio reúne uns 120 iranianos e no andar de baixo 80 russos. E eu estava lá conversando com o pastor Kirchhoff, que é o pastor da igreja no geral, e eu era muito cedo, eu via que entravam uns casais com crianças para um subsolo e voltavam sem criança. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? A curiosidade vai aguçando, porque eram muitos. Depois era 1 hora batendo papo com o Kirchhoff, eu falei, pastor Kirchhoff, o que está acontecendo? Tanta criança é assim de lá para baixo, com os pais, e voltam os pais sozinhos. Ele falou, vem cá embaixo que eu te mostro. Fui lá embaixo, eu vi uma mulher chamada Magda. Naquela época tinha 24 anos de idade, agora teria 30. E vi umas 50 crianças iranianas, divididas por idade, e ela dando aula para todo mundo. Porque é tanto iraniano, no meio da noite escura da alma no Irã, se convertendo a Cristo, eles saem do país, eles jogam fora o passaporte, eles entregam-se a Jesus, e no mundo inteiro. E aí eles vão na escola pública na Turquia, e eles têm que mostrar o passaporte. Como não tem, para os filhos irem na escola pública, eles têm que ir na embaixada. A primeira pergunta que a embaixada do Irã faz para os iranianos que vão buscar passaporte lá hoje é, você virou cristão? Porque está nesse nível. Está neste nível. E eles não vão mentir, eles falam, sim, os caras não dão passaporte para eles, ficam apátridas, não podem pôr o filho em canto nenhum. E aí onde é que eles vão? Para o subsolo da igreja armênia, lá perto do bazar, e lá está Magda.
E eu fiquei encantado com aquilo ali. À noite fomos jantar, o pastor da igreja iraniana, que é um médico, Magda, e o pastor da igreja. Eu perguntei: Magda, me conta a sua história. E ela me contou a história da noite escura da alma dela. Que Jesus apareceu para ela no Irã, ela se converteu a Cristo. Ela não pôde resistir ao apelo daquele que se manifestava a ela. O marido, indignado, levou o caso na justiça. E o juiz determinou que a menina dela, de 4 anos, ela nunca mais na vida poderia ver. E ficaria com o marido. E a família do marido ameaçou de matá-la, bem como a família dela. Ela teve que fugir e foi para a Turquia. E aí ela começou a chorar. Aí ela disse assim para mim: o consolo de Jesus foi tão maravilhoso. Agora você entende, eu perdi uma e Deus me deu 50. Meus irmãos, como nós precisamos de Magdas na igreja. Porque Jesus consola a gente. Olha, em Magda, o que é que eu aprendi com Magda naquela expressão de esplacna dela, de compaixão por aquelas crianças? Ela me disse assim: as crianças são a minha cura. Nelas eu encontrei, na compaixão de Jesus por mim e me levando a agir por elas, eu encontrei cura para a minha vida. Aí eu estava de volta em Alepo, na verdade estava em Beirute, encontrei o Abdala. Abdala é pastor da igreja cristã e missionária em Alepo. Alepo, na plena guerra, tinha um lado da avenida central onde ele morava, o outro lado era onde estavam os ISIS, ocuparam as casas. E um dia ele sentiu uma compulsão de sair da varanda do apartamento dele e entrar em casa. Mal saiu, um míssil destruiu a varanda. Um milagre ele ter escapado. E nós, vendo aquele drama dos pastores sírios, resolvemos fazer um retiro de 2 dias para relax em Beirute. E trouxemos 140 pastores da Síria com suas esposas, de graça para eles, ficarem conosco lá em um hotel muito bom lá em Beirute, que tudo é barato lá, ninguém vai lá. E aí estávamos lá com eles, mas só que tem 4 milhões de sírios morando lá. Eu gosto do Alepo, ele é um homem crente. E olha, ele no sair de casa para vir para os 60 quilômetros para Beirute, não é que o carro dele foi metralhado? Os 160 quilômetros metralhado. Eu falei: meu Deus, Abdala, eu amo você, eu gosto, você é um homem maravilhoso. Fica aqui em Líbano. Aqui tem 4 milhões de sírios. Aqui você pode ter uma mega igreja. Aqui você pode abençoar muita gente. O que é que você vai fazer naquele lugar de trevas, onde já tentaram lhe matar com um míssil, onde já metralharam o seu carro? O que é que você vai fazer nessa noite escura da alma que representa sua experiência lá? Ele falou, enquanto Magda falou: é a minha cura, ele falou: é o meu chamado. Se eu perder a oportunidade ali, eu não tenho mais razão de existir. Eu existo para isso. Ah, meu Deus, que coisa fenomenal, vocês não acham? Que coisa. O maior problema que a gente tem ganha luz quando a gente descobre um propósito nele para abençoar outras pessoas. E o último exemplo vem da Ucrânia, que vocês ajudam tanto. É o ministro do governo, Nikolai Kuleba. Quando a guerra estourou, eu tinha estado em Ucrânia em janeiro, a guerra estourou em fevereiro. Eu liguei para ele, porque eu disse: Nikolai, em janeiro eu falei: Nikolai, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é ministro da família no governo da Ucrânia. E ele falou, eu disse: Nikolai, a Rússia está colocando muitos soldados aí, a coisa não está fácil. Ele deu uma risada e falou: desde que eles tomaram a Crimeia, 8 anos atrás, é só pirotécnico, não vai acontecer nada. Eu falei: cuidado. Um mês depois eu estava na minha sala de visita, de estar lá em casa, lá na Virgínia, e eu vi a CNN falando do bombardeamento a guerra tinha começado um dia antes, e bombardeamento em Kiev. Aí eu liguei para ele, falei: Nikolai, o que é que está acontecendo? Ele falou: Elias, você não sabe, bombardearam um orfanato. Um orfanato, mataram muitas crianças. Mas que triste. Ele falou: tem uma coisa
uma coisa mais complicada, Elias. Falei, o que é? Faz 3 dias que bombardearam o orfanato. É que apareceu muita agência sem fins lucrativos europeia para cuidar, ajudar a gente, porque nós não sabíamos o que fazer. Pensou que isso nunca ia acontecer e nós aceitamos a ajuda deles. Foi maravilhoso para um grupo delas, mas uma delas veio, pegou 20 crianças e cortou em pedaços para vender as partes para famílias ricas da Europa que estavam precisando fazer transplante. Meu Deus, que coisa terrível. Eu tive sabe o que passou no coração de Jesus? Eu tenho certeza que foi o que veio no meu. Eu me levantei ali, falei para minha esposa, estou indo para a Ucrânia, estou indo para a Ucrânia. E saímos para... Ela falou, mas como? Eu vou comprar uma passagem, vou lá agora mesmo. E no dia seguinte à noite eu estava chegando lá em Lviv. E no subsolo da Associação Pentecostal tinha 500 crianças tentando se proteger. Órfãs, todas elas órfãs. Lindas as crianças, metade com defeitos motores, físicos, mentais, metade não. Estava tudo lá. E eu falei, Nicolai, que coisa, Nicolai, que dureza. O que é que você está precisando para proteger essas crianças? Ele falou, estou precisando mandar para uma organização católica lá em Varsóvia, uma fundação católica que cuidará dessas crianças. E o que é que precisa? Ele falou, trem. Graças a Deus que no meio da noite escura da alma, nós mandamos um e-mail, um text message para os colegas da rede, em 15 minutos. Havia levantado $215 mil para alugar 4 trens e levar 2.000 crianças para a segurança. Foi uma coisa maravilhosa, Mas aí, o que é que aconteceu com Nicolai? Nicolai, um cara que ganhou do parlamento da Suíça um título de herói da benevolência, que falou no parlamento, na Casa dos Representativos americano, no Congresso americano, que falou no mercado como europeu, lá em Bruxelas, um herói. Próxima coisa que estou em Ucrânia, uma outra ocasião, ele vem comigo à noite. Sabe onde é que ele me levou? Num buraco na área bombardeada, onde ele entrou no buraco para tirar as famílias que estavam lá dentro. Eu não tive coragem, mas ele foi. Eu fiquei escondidinho debaixo de uma pilastra lá, mas ele foi. Eu perguntei, Nicolai, por que é que você faz isso? Nessa noite escura da alma, horrível, por que é que você faz isso? Magda disse, é a minha cura. Abdala falou, é o meu chamado. Nicolai falou, é a minha vida. Minha vida, é a minha vida. Se eu não fizer isso, eu morro. Poder de Jesus. Não é à toa que o texto diz aqui em Lucas 17, que após ter acontecido isso com a mãe viúva, a mãe daquele morto, a viúva de Naim, Lucas, texto bíblico, pela primeira vez no Novo Testamento, chama Jesus pelo nome grego de Kyrios, que quer dizer Senhor de tudo e de todos. Até lá, nunca Jesus tinha chamado de Kyrios, sido chamado de Kyrios. A partir dali, quando ele demonstra sua compaixão no meio das durezas da vida daquela mulher e o seu poder, Lucas começa a chamar Jesus de Senhor de tudo e de todos. O texto termina dizendo que a conclusão de todo aquele povo foi que Deus tinha visitado o seu povo. Meu irmão, minha irmã, não importa a profundidade e a dureza e a escuridão dos problemas que talvez você esteja enfrentando. Há uma luz que brilha, verdadeiramente brilha, e esta luz chama-se Jesus Cristo. Nesta noite, deixe qualquer angústia, preconceito ou barreira para trás. E faça como o povo daquela cidade de Naim. E diga, Deus está visitando o seu povo. Está visitando a mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor.
Aleluia. Que palavra forte. Eu não sei como você está sentindo. Às vezes a realidade do que ouvimos aqui parece tão distante de nós. E ouvindo a história das crianças, do sofrimento humano nas regiões de guerra, eu fiquei me perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso ser parecido com Jesus? E eu creio que nós fomos ensinados por Deus hoje aqui a nos movermos em compaixão, sentir a dor do outro, se colocar no lugar de alguém. E quando a gente faz esse exercício de fé, nós encontramos graça no meio da escuridão. Sabe, talvez você esteja passando um momento difícil. A cura vai chegar na sua vida quando você tiver coragem de se mover como Jesus, se mover em compaixão. Quando cuidamos, quando ministramos, mesmo enquanto sofremos, somos revigorados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, cada vez que eu me colocava para orar de manhã cedo, enquanto nós estávamos vivendo batalhas em casa, eu sentia uma disposição nova, porque ver Deus agindo na vida do outro faz bem. Quando as curas chegavam, quando os milagres aconteciam, eu estava orando pela minha mãe, ela não foi curada, mas eu vi centenas de pessoas sendo curadas. Isso me renovava. Eu não sei que tipo de resposta você vai dar para o vale escuro da vida. Eu queria te desafiar a fazer como Jesus. Se mova em compaixão e você vai ser curado. Se mova em compaixão e você vai encontrar propósito, chamado. Se mova em compaixão e você vai ver o poder de Deus. Se mova em compaixão e você vai encontrar vida, e vida plena. Todos nós vamos morrer. Que tipo de vida você quer ter? Eu quero terminar minha vida entrando nos buracos, nas vielas, nos lugares escuros, e levando pessoas para a luz. Eu não sei você, nós podemos simplesmente passar, ou podemos iluminar o caminho de pessoas. Hoje eu queria te desafiar a encontrar o poder de Deus. Aquela viúva, Jesus mexeu no itinerário dele para encontrá-la naquele lugar. Eu creio que hoje Jesus está passando por aqui, e Ele veio te despertar para uma nova vida. Hoje Jesus vai pegar pessoas pelas mãos. Pare de olhar para a sua dor. Muitas vezes ficamos como Abraão dentro da tenda reclamando, e Deus está nos chamando para fora, porque Ele quer nos mostrar algo que vai além. Hoje eu quero te desafiar em nome de Jesus a não olhar para si mesmo. Quando olhamos para fora, quando olhamos para os outros, somos revigorados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus passou hoje aqui, Ele está passando, Ele está pedindo para pessoas: ei, eu quero te dar propósito, eu quero te fazer mover-se em compaixão, eu quero te dar uma nova vida. Que tipo de resposta você vai dar? Se hoje você quer se colocar como Jesus diante do sofrimento, com essa disposição de fé, aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, que Deus nos ajude a lidar com o sofrimento da maneira de Jesus. Deus vai te usar com poder, amém? Levante as mãos assim, isso. Fale: Espírito Santo, me visita agora, no meio da dor e do sofrimento, eu possa dar as respostas de Jesus. Pai, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus, que agora neste lugar o Senhor visite os meus irmãos com graça e poder. Eles ousem olhar além, ousem olhar para Cristo. Jesus nos ensina a dar a nossa vida pelo próximo, a estender as mãos, mesmo quando estamos sofrendo.
E quando fazemos isso, encontramos vida, encontramos propósito, encontramos o poder de Deus, encontramos graça. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, nos ajude a estender as mãos para os nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo perto de nós, aqueles que estão no Rio Grande do Sul, aqueles que estão na Ucrânia, aqueles que estão na Síria. São tantos, Pai. Não nos deixa ficar inertes, passar a vida olhando para os problemas, para a nossa aflição e perder o privilégio de abençoar e ser abençoado. Que os meus irmãos encontrem remédio para a alma, Pai, enquanto ministram, enquanto tratam os que estão perto. Que o Senhor os cure, que o Senhor derrame força, que o Senhor derrame poder do alto. Pai, te louvamos. A tua mensagem é poderosa, ela é um convite para todos nós. Quando chegamos além, olhamos para o próximo. O Senhor nos liberta. Hoje, que pessoas sejam libertas do medo, das angústias, que encontrem cura, a cura de Deus se revela a nós. Derrama graça e poder neste lugar. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aplauda mais forte, porque o Jesus que nos move em compaixão, Ele levanta pessoas da morte. Pessoas vão ser levantadas das mortes agora. A Bíblia diz que todos nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. A Bíblia diz em Romanos que não há um justo sequer sobre a face da terra. Você não quer brigar em casa, mas briga. Você não quer ter desentendimentos com a esposa, mas tem. Você não quer falar mal dos outros, mas fala. Você não quer ter rompantes de ira, mas tem. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que por causa do pecado, a nossa condição espiritual é de morte. Morto não ouve, morto não enxerga, morto não sente. Essa é a nossa condição para com Deus. Não podemos ter relação com Ele. Mas assim como Jesus visitou aquela vila em Naim, Ele visitou esta igreja hoje em Curitiba. Ele pôs a mão no esquife. Hoje Ele vai colocar a mão sobre pessoas que estão mortas espiritualmente. E quando Ele fizer isso, porque Ele foi à cruz do Calvário, seu sangue foi derramado por nós, Ele sim nos deu acesso à presença de Deus, o Deus que é santo, santo, santo. Nós não podemos ter acesso a Ele, mas o santo tomou o nosso lugar. Por isso hoje Ele pode pôr a mão e te libertar. E sabe o que acontece? Quando deixamos ou procuramos o toque de Jesus, Ele sopra vida sobre nós. A morte não tem mais poder. Hoje Deus vai soprar fôlego de vida neste lugar. Isso que representa o Espírito Santo em nós. Nova vida, nesta vida você vai receber. E quando eu orar aqui, seus sentidos serão abertos. Você vai passar a ouvir Deus. Você vai passar a entender propósitos, entender a Bíblia, os ensinamentos de Deus. É disso que se trata o Evangelho. Hoje, eu quero te apresentar no vale escuro da alma, Jesus Cristo, aquele que liberta da morte. Eu um dia tive essa experiência. Quando um jovem orou por mim, numa vigília de madrugada, os meus ouvidos foram abertos. Eu passei a entender as coisas de Deus. Eu ouvi Deus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Se hoje você quer experimentar nova vida em Jesus, quer receber esse toque de Jesus, quer entregar sua vida a Ele, o Espírito Santo vai te dar condição para viver diferente. Você não consegue se libertar dos vícios, dos maus comportamentos, mas quando o Espírito vem, Ele nos dá domínio próprio, Ele nos dá uma nova condição. Se você quer receber esta graça hoje, aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui que quer receber isso? Levante a mão bem alto, eu quero ver isso. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Tem uma multidão de mãos erguidas. Eu quero que você comece a aplaudir, meu querido. Eu vou orar por você agora. 1
milagre vai acontecer, você vai nascer de novo. Você que levantou suas mãos, se tem um amigo, alguém, traga para cá, pode vir. Venha junto. Vem com a esposa, vem com o filho, pede licença, eu quero orar por você aqui. Eu creio, o milagre vai acontecer agora, neste lugar. Venha. Vem lá da galeria, passou por quê? Venha, eu quero orar por você. Seus sentidos empotados serão liberados agora, porque Jesus está neste lugar. Vem agora, desça lá de trás, lá da galeria, venha, tem mais gente, Deus está chamando. Se existe algo te prendendo agora, em nome de Jesus, você é livre. Não tenha medo, saia do teu lugar, receba a nova vida em Jesus. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Venha, tem mais gente, Deus está chamando você. Saia do teu lugar agora. Hoje, novidade de vida chegou para você neste lugar. Venha. Aleluia. Traga a família, traga os filhos, traga a esposa. Que coisa linda. Aleluia. Isso, venha. Casal lá descendo da galeria, vem, chega aqui, ainda dá tempo. Aleluia. Você pode aplaudir esse povo que está descendo. Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. Venha, tem mais gente. Olha para mim aqui, eu vou fazer uma oração, a igreja toda vai orar junto agora. É um convite. O que eu vou orar? Você vai repetir. Você vai reconhecer que é pecador e precisa da graça de Deus, do perdão de Deus. E vai convidar o Espírito Santo para habitar em você. Você chegou aqui sozinho e vai sair daqui acompanhado. Você nunca mais vai ficar sozinho, porque a presença de Deus, ela vai vir. Se a tua oração for sincera, verdadeira e cheia de fé, um milagre vai acontecer. Deus vai soprar e você vai ser regenerado, vai receber nova vida nesta vida hoje. Amém? Feche seus olhos, a igreja toda, vamos declarar assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero viver do teu jeito, eu quero seguir os teus passos. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhem todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, estende sua mão para cá. Pai querido, em nome de Jesus, sela agora com o Espírito Santo os meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, que eles recebam nova vida agora, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, vem com a tua presença e renova os meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês deem uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês receberam agora. Sejam muito bem-vindos à família de Deus. Nós vamos cantar essa canção para encerrar o nosso culto. Eu quero que você declare com fé. Deus vai mandar a depressão embora, Ele vai derramar cura. Ele é Deus de graça, majestade, aleluia.